Tirania de Aço capítulo 1054 Dia da formatura parte 1 Tendo dissuadido com sucesso um conflito em grande escala, Berengar cumpriu sua promessa e devolveu suas forças de onde vieram. Quanto a Itami, ela rapidamente realizou uma declaração pública de culpa do general responsável pelo ataque à Luftwaffe. O general Oda Mazari foi executado por decapitação no dia seguinte, e o evento foi capturado em vídeo por agentes alemães embutidos na pátria japonesa. Com ambos os lados cumprindo suas obrigações, a guerra em Bornéu continuou como antes deste incidente. O exército Majapaiti, embora inicialmente encorajado pelo apoio dos fuzileiros navais alemães, logo se desesperou quando esses mesmos homens abandonaram a ilha e voltaram para Singapura. No entanto, isso não era da conta de Berengário, pois hoje era um dia especial para o Kaiser e sua família. Por quê? Você pode perguntar. Bem, porque seu filho mais velho estava finalmente se formando na Academia de Guerra Aérea. Fazia cerca de 4 anos desde que Hans von Kufstein entrou pela primeira vez na Academia Militar Alemã, que era dedicada à Luftwaffe, e nessa época ele não apenas conheceu outra jovem que logo chamaria de esposa, mas também aprendeu as habilidades necessárias para se tornar um oficial adequado. Berengar e Linde sentaram-se no meio da multidão de pais e parentes que se reuniram para testemunhar seus filhos recebendo seus diplomas. Como o melhor aluno de sua turma de formandos, Hans foi convidado ao palco para fazer um discurso e receber seu diploma antes de todos os outros. O menino tinha agora 14 anos e havia se tornado muito parecido com o pai em termos de aparência. No entanto, ele tinha um cabelo vermelho ouro característico de sua mãe. Algo que Hans usava com orgulho. Depois de subir ao palco, o reitor da universidade entregou o diploma a Hans. Ao fazê-lo, a multidão explodiu em aplausos estrondosos. O menino então se levantou no pódio e falou ao microfone para que todos os presentes pudessem ouvir suas palavras. Obrigado a todos por terem vindo aqui hoje. Devo dizer que é com orgulho notável que me encontro entre os primeiros homens a se formar na Academia de Guerra Aérea do Império Alemão. Embora eu seja de longe o mais jovem da minha classe, também recebi as notas mais altas, e por isso me pediram para dizer algumas palavras a todos vocês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à administração dessa escola, que passou os últimos 4 anos preparando diligentemente todos nós, cadetes, para as dificuldades que poderemos enfrentar nos próximos meses. Muitos de nós que estamos aqui hoje recebendo nossos diplomas passaremos os próximos 8 anos de nossas vidas a serviço da Luftwaffe como corpo de oficiais que todos os outros aviadores deveriam ter orgulho de seguir. E embora hoje seja motivo de grande comemoração, temo que seja meu dever lembrar a todos vocês sobre a ameaça que paira no leste. Não é minha intenção ser deliberadamente sombrio neste discurso, mas sei que devo falar sobre algo que poucos de nós nesta academia realmente pensamos. Pois a partir de hoje, estaremos embarcando em território desconhecido. Durante anos, o Império Alemão e o Reino da Áustria tiveram uma enorme vantagem tecnológica sobre nossos rivais, graças à mente brilhante do Kaiser e de todos os que o seguem. Uma vantagem que devo admitir que levou a uma redução monumental de baixas no campo de batalha. Algo que ouso dizer tem levado a um certo sentimento de complacência entre os nossos militares. No entanto, pela primeira vez nos últimos 15 anos, agora nos encontramos com um adversário quase igual do outro lado do globo. O Império Japonês e seus métodos belicosos aproximam nossos dois reinos de um conflito em grande escala a cada dia que passa. Algo que foi evitado por poucos dias atrás. E embora ninguém queira ouvir uma realidade tão preocupante, acredito que quando esta guerra finalmente estourar, nós, o povo alemão, veremos mais morte e sofrimento do que estamos acostumados durante este breve período de paz que meu pai gosta de referenciar como Pax Germania. É por isso que tenho a honra de estar ao lado daqueles que estão aqui hoje, que agora arriscam tudo para conter a maré da ameaça amarela. No entanto, sinto que como príncipe, e mais importante como seu camarada, devo lembrar a todos que, embora tenham se formado na maior escola do mundo em relação à guerra aérea, suas vidas daqui para frente não serão isentas de perigo.
Na verdade, no ano que vem, suspeito que metade dessa turma de formandos não estará mais entre os vivos, e que eu mesmo posso muito bem não sobreviver o suficiente para ver o que acontece com a Alemanha. Portanto, celebre hoje, pois todos nós conquistamos o direito de fazê-lo, pois amanhã iniciaremos nossas carreiras como soldados das Forças Armadas Alemãs e devemos estar preparados para dar nossas vidas pela glória eterna da pátria. Pois o sangue e o solo do povo alemão nunca devem ser manchados. Deus conosco. Silêncio absoluto pairou no ar por vários momentos, enquanto o discurso de Hans causava um impacto surpreendente nos formandos e suas famílias. No entanto, durou apenas um breve momento, pois Berengar logo se levantou nas arquibancadas e começou a bater palmas para seu filho, que acabou sendo seguido por Linde e, posteriormente, por toda a multidão. No entanto, os aplausos para o príncipe não foram tão entusiasmados quanto quando ele recebeu seu diploma, o Extremo Oriente. Depois de fazer seu discurso, Hans deixou o palco e ficou entre seus colegas graduados, onde esperou até que o último homem recebesse seu diploma. Depois de fazer isso, ele se aproximou de seu pai e de sua mãe, os quais pareciam incrivelmente orgulhosos do menino. Linde enfiou a cabeça de Hans em seus seios fartos, enquanto acariciava seu cabelo loiro avermelhado. Depois de vários momentos embaraçosos sendo sufocado por sua mãe, Hans finalmente se separou de seu abraço, onde Berengar deu ao menino um aperto de mão firme. No entanto, quando o homem finalmente falou, Hans ficou surpreso com o que lhe tinha a dizer. Linde, querida, você se importa de voltar para o palácio sem nós? Há um lugar que Hans eu preciso atender, sozinho. Hans olhou para sua mãe e notou uma expressão extremamente ansiosa no rosto da mulher. Era uma expressão com a qual ele estava muito familiarizado, já que a beldade ruiva costumava usá-la quando seu marido estava em guerra. Isso encheu o menino de pavor quando seus pensamentos começaram a se desviar para a coisa horrível que seu pai tinha reservado para ele. Linde mordeu o lábio e olhou para Berengar com uma expressão que quase parecia que ela estava repreendendo silenciosamente o homem. No entanto, ele devolveu o olhar dela com uma autoridade feroz, fazendo com que a mulher recuasse. Ela forçou um sorriso em seu lindo rosto antes de beijar seu filho na testa uma última vez. Hans, você vai com seu pai. Vejo você em breve. Depois disso, Linde fugiu do local, olhando ansiosamente por cima do ombro enquanto entrava no carro que a levaria para casa. Quanto a Berengar, ele agarrou firmemente o ombro de seu filho antes de apontar para um carro todo preto que esperava por perto. Siga-me, Hans. Há algo importante que devo lhe mostrar. O tom frio na voz de seu pai fez com que o menino ficasse imediatamente preocupado. No entanto, ele permaneceu em silêncio enquanto obedecia às ordens de seu pai e entrou no carro com ele. Em pouco tempo, o veículo deixou a cidade e se dirigiu para as montanhas, o que finalmente forçou Hans a questionar exatamente para onde eles estavam indo. Pai, onde exatamente é o nosso destino? No entanto, Berengar permaneceu completamente silencioso até que o carro chegou a uma área peculiar. O que parecia ser uma zona governamental fortemente restrita estava na frente do carro, pois o veículo foi parado em um posto de controle. O motorista entregou alguns documentos antes da abertura do portão e permitiu a entrada do carro nas instalações. Em pouco tempo, o veículo parou em frente ao que parecia ser uma pequena fortaleza, onde Berengário saiu do carro com uma expressão estoica no rosto. Hans seguiu obedientemente seu pai até a instalação, onde viu que ela era fortemente guardada por homens em uniformes pretos, com as mais modernas armaduras e armas disponíveis. Havia uma atmosfera estranha na instalação, quando eles começaram a passar por celas acolchoadas, cujas portas de aço tinham apenas uma pequena janela para visualização. Na verdade, o único som que se ouvia eram gritos de agonia, o que fez Hans engolir sua saliva em ansiedade. Quando ele estava prestes a perguntar ao pai o que exatamente era esse lugar, eles pararam em frente a uma certa cela, onde Berengário tirou uma pequena chave do bolso e destrancou a porta. Hans olhou para a sala para ver um homem, amarrado em uma camisa de força. Havia cicatrizes por todo o rosto e seus olhos estavam completamente desprovidos de pensamento.
Parece que ele foi torturado ao ponto da insanidade. Naturalmente, Hans não conseguiu mais esconder sua curiosidade depois de ver isso e foi rápido em perguntar a seu pai sobre a natureza dessa instalação. Pai, onde estamos exatamente? Berengar tinha uma expressão fria no rosto enquanto olhava para dentro da cela antes de responder ao filho. Este é um dos vários locais negros do governo que existem em nosso império. Os poucos prisioneiros que chamam este lugar de lar cometeram crimes tão hediondos que a morte seria considerada uma misericórdia. Naturalmente, em vez de desperdiçar suas vidas com uma execução rápida, nós temos considerou adequado realizar experimentos humanos nesses indivíduos distorcidos. Hans examinou o estado quase paralisado em que a cela do homem estava e estremeceu com o pensamento. No entanto, sua mente curiosa foi rápida em fazer uma pergunta complementar. Experiências humanas? Com que propósito? A sobrancelha de Berengário ergueu-se ligeiramente ao contemplar o filho, antes de lhe responder honestamente. Principalmente para o desenvolvimento da medicina. O que? Você não pensou que nosso rápido desenvolvimento no campo se devia a testes extensivos em animais, não é? Não. Todos esses prisioneiros passaram por experimentos médicos. Afinal, isso é tudo que suas vidas são boas por enquanto. Se algum bem pode vir do mal que esses homens cometeram, então não vejo nada de errado nisso. A maioria morre de efeitos colaterais nocivos, mas o conhecimento que adquirimos com suas mortes nos ajudou a avançar rapidamente no campo da medicina. Este homem, no entanto, é culpado de um crime tão grave que senti que apenas uma vida de tortura poderia compensar seus pecados. Aparentemente, depois de anos de sofrimento, sua mente finalmente quebrou e, como você pode ver, ele está quase em um estado vegetativo. Depois de dizer isso, Berengário retirou sua arma do coldre e a entregou a Hans. Um olhar curioso apareceu nos olhos azuis safira do menino quando seu olhar mudou do prisioneiro para seu pai. No entanto, o Kaiser permaneceu estoico enquanto dava instruções ao filho. Seu discurso hoje foi realmente maravilhoso, tanto que me senti compelido a dar um presente que só você é digno de receber. Agora você vai entender o que é matar um homem. Para que você não hesite quando chegar a hora para você puxar o gatilho no campo de batalha. Uma expressão de pavor apareceu no rosto de Hans enquanto ele questionava se seria capaz de seguir as ordens que acabara de receber. Antes de matar esse homem, ele precisava saber o que havia feito que possivelmente merecia tal destino e, assim, com um tom assustado na voz, perguntou ao pai. Pai, o que exatamente esse homem fez para merecer uma punição tão cruel? Não havia a menor emoção no rosto de Berengário ao informar o filho sobre o que desejava saber. Ele é o homem responsável pelo ataque que quase custou a vida de sua tia Henrietta. Ao ouvir isso, não houve um segundo de hesitação, pois Hans apontou a pistola para a cabeça do ex-duque de Luxemburgo e puxou o gatilho, disparando seus miolos contra a parede acolchoada da cela. Depois de fazer isso, Hans devolveu a arma ao pai e deu uma olhada em sua primeira morte, antes de cuspir no cadáver. Berengar ficou evidentemente satisfeito com o resultado. Enquanto um sorriso sádico se curvava em seus lábios, ele rapidamente guardou sua pistola em seu devido lugar, antes de conduzir o menino para fora da instalação e de volta ao carro, onde uma vez dentro dele segurou a mão trêmula do menino e assegurou-lhe que tudo ficaria bem. Tenho certeza que você pode dizer que sua mãe não queria que eu te trouxesse aqui hoje. Ela pensou que você era muito jovem para sujar suas mãos de sangue. No entanto, a partir de hoje, você é um soldado, e a última coisa que eu preciso é para você hesitar no campo de batalha. Tal coisa certamente o matará. Agora que você experimentou em primeira mão como é matar um homem, você será capaz de puxar o gatilho com muito mais facilidade quando chegar a hora. Você vai ficar bem. Há muito o que comemorar hoje, e tenho vários presentes para você quando voltarmos ao palácio. Isso ajudará a tirar sua mente das coisas. No entanto, Hans não ouviu uma palavra do que seu pai havia dito, enquanto olhava fixamente pela janela do carro enquanto ele saía da instalação e descia pelo caminho montanhoso em direção à cidade abaixo.
Tirania de Aço capítulo 1055 Dia da formatura parte 2 Hans olhou pela janela do carro em silêncio absoluto. A chuva fustigava o veículo enquanto ele descia das montanhas e entrava na cidade de Kufstein abaixo, e ainda assim o menino mal notou. Sua mente era uma tempestade de pensamentos. A maioria dos meninos de sua idade estaria preocupada com os exames finais. Mas não ele. Não. Hans era uma criança particularmente excepcional, alguém que se formou no ensino médio aos 10 anos e na faculdade aos 14. Ele acabara de receber seu diploma da prestigiosa Aerial Warfare Academy na área de engenharia mecânica. Esta era a universidade escolhida pelos alunos que desejavam ingressar na Luftwaffe. Nos 8 anos seguintes, ele seria implantado em todo o mundo, onde não se sabia se ele sobreviveria. No entanto, não era essa sensação de destruição iminente que o perturbava. Não, em vez disso, era o fato de que ele acabara de matar um homem a sangue frio. Um prisioneiro desarmado, para ser preciso. Apesar do fato de que sua vítima merecia a punição, tal crueldade não era um bom presságio na mente do menino. Claro, ele foi rápido em racionalizá-lo como um mal necessário. Afinal, seu pai estava certo. Se ele hesitasse em puxar o gatilho depois de entrar no campo de batalha, ele seria um homem morto e, embora no momento não pareça, o menino gostava muito da vida e tinha muito eu espero que. Esses eram os pensamentos que giravam na mente do menino quando o carro estacionou na entrada do palácio de sua família. Quando percebeu que havia voltado para casa, já estava dentro do prédio. Hans esperava que sua mãe viesse correndo até ele em uma tentativa de confortar seu filho. No entanto, para sua surpresa, não foi o seio de Lindy que sua cabeça foi rapidamente agarrada, mas sua noiva Veronica. Hans olhou para os olhos desiguais da jovem e lutou para encontrar as palavras para falar. Ele rapidamente olhou para sua mãe, que estava do outro lado da sala com uma expressão bastante ansiosa em seu lindo rosto. Parecia que a beldade ruiva não queria nada mais do que confortar seu filho em seu momento de necessidade, mas estava se forçando a permitir que essa tarefa recaísse sobre sua noiva. Justamente quando Lindy estava prestes a vacilar e correr para seu filho, Berengar colocou uma mão firme em seu ombro, parando-a no lugar, antes de falar com seu filho. Hans, por que você não soube com Verônica enquanto sua mãe e eu embrulhamos seus presentes? Demore o tempo que precisar, filho. Havia um sorriso caloroso no rosto de Verônica enquanto ela conduzia o menino para o andar de cima e para seu quarto, onde ele se sentava ao lado dele na cama e segurava a cabeça dele em seus seios grandes. Ela sabia que o menino estava se esforçando para não chorar enquanto ela acariciava seu cabelo e sussurrava baixinho para ele. Aí, Hans, vai dar tudo certo. Estou aqui para você, agora e sempre. Naturalmente, a garota havia sido alertada sobre o que seu noivo havia feito, uma passagem da tocha, por assim dizer, de sua mãe. Foi por ordem de Berengário que Lindy não teve permissão para confortar o menino, que agora se tornara um homem. Essa era uma tarefa que era melhor deixar para suas futuras esposas. Em pouco tempo, Noemi e Natalia entraram na sala, cada uma delas abraçando Hans carinhosamente e fazendo o possível para confortá-lo enquanto ele lutava para aceitar o que acabara de fazer. Enquanto Hans era pacificado por suas mulheres, Berengário discutia com sua esposa lá embaixo, que estava absolutamente furiosa com ele. Eu não posso acreditar que você fez isso. Ele é apenas um menino. Ele não deveria ter que manchar seu sangue em uma idade tão jovem. Por mais que Lindy se enfurecesse com Berengar, nenhuma vez ele se mexeu. Sua expressão sempre sem emoção explicava sua perspectiva sobre o assunto. Preciso lembrá-lo de que nosso filho acabou de se formar na Aerial Warfare Academy aos 14 anos. Ele já completou seu treinamento de voo e em poucas semanas será enviado para Singapura, onde será estacionado a bordo do SMS Österreich, porta-aviões no qual será piloto em sua asa aérea. Devo lembrá-lo, que se a guerra estourar com o Japão, nosso filho estará entre os primeiros destacados para o campo de batalha. Ele precisava saber como era matar e como processar tal coisa para não hesitar enquanto estava no ar sobre o Pacífico.
Lindy começou a chorar enquanto agarrava o terno do marido e o segurava com força, choramingando repetidamente em seu casaco. Hans é apenas um menino. Ele é apenas um menino. Meu precioso menino. Berengar acariciou o cabelo loiro morango da mulher em uma tentativa de confortá-la enquanto corrigia suas opiniões sobre o filho. Não. Ele é um homem agora, pois já passou por ambos os direitos de passagem que um menino deve empreender para se tornar verdadeiramente um homem. É por isso que é tão importante para suas noivas confortá-lo enquanto ele processa o que ele acaba de fazer. Demorou bastante até que Hans descesse a escada dourada que levava ao andar superior com suas mulheres na mão. No entanto, o jovem parecia estar muito mais calmo agora depois de ter processado sua turbulência interna e foi rápido em perguntar sobre seus presentes de formatura. Pai, você disse que havia presentes para mim? Berengar sorriu e acenou com a cabeça antes de conduzir seu filho para o grande salão onde vários presentes estavam embrulhados. Em cima desses presentes havia uma prancheta que Berengar entregou ao filho. Uma expressão de choque apareceu no rosto de Hans enquanto ele olhava para o documento. Ele rapidamente voltou a olhar para Berengário, que sorriu e acenou com a cabeça antes de confirmar os pensamentos do menino. É oficial. Seu casamento com Anne está marcado algumas semanas depois de você completar 16 anos. Devo dizer que o pai dela não ficou feliz em saber o que vocês dois fizeram, mas eu o convenci a ver a razão. Parabéns, meu filho. Você tem um harém quase tão bonito quanto o meu. Lindy imediatamente cutucou Berengar nas costelas e fez beicinho depois que ele fez uma observação tão grosseira. Mas isso só pareceu fazer o filho rir, enquanto ele sorria e colocava de lado a prancheta que continha seu contrato de casamento. Depois de fazer isso, ele desembrulhou uma pequena caixa que ele só poderia supor que continha um anel. No entanto, quando Hans olhou para o que havia dentro, ficou realmente surpreso. Era realmente um anel, mas era um anel que seu pai usava há anos. Era um tesouro que ele pegara depois de saquear Roma e executar o Papa. O menino não pôde deixar de expressar sua descrença. Pai, isso é. Antes que ele pudesse terminar sua pergunta, Berengário sorriu e acenou com a cabeça antes de informar o menino de seu presente. O Anel do Sol. Prometa-me uma coisa, garoto, que quando você estiver no exterior, sempre usará este anel, não importa o que aconteça. Afinal, ele tem um feitiço poderoso que protege seu usuário de todo e qualquer dano. Hans simplesmente zombou quando ouviu esta última parte. Ele não acreditava em tais absurdos supersticiosos. No entanto, no final, ele fez uma promessa solene a seus pais de que sempre usaria esse anel enquanto estivesse no exterior. Lindy, no entanto, olhou para o marido como se ele fosse o melhor pai do mundo. Ao contrário de Hans, ela sabia tudo sobre os deuses e artefatos divinos. Na verdade, aquele mesmo anel manteve seu marido a salvo por anos, e agora ele o estava dando para seu filho. Ela mal podia acreditar que ele, de todas as pessoas, seria tão altruísta. Depois de examinar o anel por algum tempo, Hans o colocou em seu dedo. No mínimo, era um acessório esteticamente agradável e, como seu pai o fez jurar que usaria o tempo todo no exterior, ele nunca o removeria, mesmo que não acreditasse pessoalmente no chamado amuleto protetor colocado sobre ele. Pouco depois, desembrulhou todos os seus presentes. Eram principalmente acessórios brilhantes e coisas que ele precisaria para sua carreira como oficial do exército. Ele agradeceu aos pais abraçando os dois, onde eles seguiram para a cozinha para fazer um grande banquete com o resto da família. Quando a noite caiu e Hans se retirou para seu quarto, ele havia deixado para trás a turbulência de matar o bastardo de Luxemburgo internalizado como uma lição necessária na vida. Em vez disso, ele estava bastante ansioso com sua próxima missão em Singapura. Hans não tinha ideia se seu pai o havia escolhido especificamente para estar entre a vanguarda da guerra que se aproximava como uma forma de provar a si mesmo, ou se ele apenas tinha sido particularmente azarado. No entanto, havia uma ambição feroz no coração do jovem, pois ele queria mais do que tudo provar-se digno do sobrenome von Kufstein, que herdou de seu ilustre pai.
Tirania de Aço capítulo 1056 Embarque para Singapura. Hans ficou na entrada do palácio de sua família com sua bagagem perto da porta, esperando por sua eventual partida. Havia uma expressão calma e controlada em seu rosto juvenil, apesar de ter sido destacado para a vanguarda das forças armadas alemãs, que sem dúvida seriam as primeiras a interceptar a marinha japonesa quando a guerra finalmente estourasse entre os dois poderosos impérios. O menino estava cercado pela família, que se preparou para se despedir. Era totalmente desconhecido quando a guerra começaria, mas a ideia de ter um membro de sua própria família marchando para a guerra era um pensamento sério e sombrio para a maioria. Afinal, já fazia algum tempo desde que Berengário pisara pela última vez no campo de batalha, e nesses anos pacíficos ninguém esperava que a próxima geração pegasse em armas tão cedo. Lindy estava em lágrimas quando ela abraçou seu filho e deu um beijo de despedida na testa dele. Naturalmente, ela estava profundamente preocupada com a segurança do menino e continuou a choramingar uma única frase. Ele é muito jovem. Ele é muito jovem. Depois de se despedir, Hans foi abordado por várias de suas noivas que se reuniram com o resto de sua família para se despedir, cada uma das quais lhe deu um beijo apaixonado na boca, antes de sussurrar suas próprias palavras de encorajamento em seus ouvidos. Eu te amo, Hans. Me prometa que você voltará para mim inteiro. Hans, se você morrer lá fora, eu nunca vou te perdoar. Eu quero que você saiba que não importa o que aconteça, eu sou seu, agora e para sempre. Fique seguro lá fora, irmãozinho, e faça o que fizer, não seja um herói. Hans sorriu e acenou com a cabeça silenciosamente para cada uma das declarações das quatro jovens. No entanto, quando ouviu o que Noemi tinha a dizer, não pôde deixar de zombar. Pois como poderia o príncipe da Alemanha não ser um herói no campo de batalha? Logo depois que cada uma das noivas do menino se despediu, seus irmãos se aproximaram dele um por um, com Helga sendo a primeira. A menina enfiou a mão na bolsa e entregou a Hans uma pequena pintura emoldurada que continha a imagem de todas as mulheres do menino. Ela então o abraçou com todas as suas forças e o beijou na bochecha antes de se despedir de seu irmão mais velho. Boa sorte, Hans. Sei que você será brilhante. Após essa breve interação, os demais irmãos de Hans, inclusive os filhos de outras mães, abraçaram o menino e se despediram. Assim que Hans se despediu, seu pai se aproximou dele e levantou sua bagagem antes de abrir a porta. Vamos, garoto, o avião já está esperando por você. Se atrasarmos mais o seu voo, você será repreendido pelo seu comandante. Hans tinha um sorriso amargo enquanto acenava com a cabeça em silêncio e lançava um último olhar por cima do ombro antes de seguir seu pai para dentro do carro, que os levou ao campo de aviação mais próximo. Como seu filho, o homem estava vestido com um uniforme militar. No entanto, enquanto Berengário usava uma variante do exército, Hans usava um uniforme azul claro que simbolizava seu serviço à Luftwaffe. Na verdade, o uniforme era quase uma réplica dos usados pelos pilotos durante a Segunda Guerra Mundial da vida passada de Berengário. O carro passou pela cidade de Kufstein enquanto Hans olhava pela janela e examinava sua cidade natal, imaginando se algum dia veria sua glória novamente. Foi durante essa observação cuidadosa que seu pai falou com ele pela primeira vez desde que entraram juntos no veículo. Eu me sinto como um disco quebrado dizendo isso, mas devo lhe dar um último lembrete de que não importa o que aconteça, você não deve remover esse anel. Eu sei que você acha a ideia ridícula, mas garanto que essa joia específica tem o poder de salvar sua vida. Eu vou ser honesta com você. Eu não sei quando a guerra com o Japão vai começar, mas quando ela ocorrer você estará bem no meio das coisas. Então, confie nos seus instintos e lembre-se do seu treinamento. Faça isso e não tenho dúvidas de que você ficará maravilhoso. Eu sei que você deseja provar a si mesmo no campo de batalha, e você deve, no entanto, deve sempre se lembrar de ser inteligente e vigilante. Não corra riscos desnecessários e, faça o que fizer, não hesite. Este é o melhor conselho que posso dar de um homem para outro. Hans permaneceu em silêncio enquanto continuava a olhar pela janela. Apesar disso,
Berengário sentiu que o menino havia entendido cada palavra que ele disse, e decidiu deixar por isso mesmo. Pouco depois, o carro chegou à base aérea militar estacionada nos arredores de Kufstein, onde Hans foi forçado a se reagrupar com sua unidade. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, Berengário puxou seu filho de lado para lhe dar um último adeus. Berengário segurou Hans com força e sussurrou em seu ouvido algo que a criança não esperava. Eu te amo, filho. E eu sei que não importa o que aconteça, você vai me deixar orgulhoso. Eu vou te ver mais cedo do que você imagina. Então, até então, obedeça às suas ordens, e mantenha sua cabeça girando, você entendeu? Hans permaneceu totalmente em silêncio enquanto se desvencilhava do abraço de seu pai e saudava o homem. O que Berengar foi rápido em responder, antes de observar o garoto partir com o resto de sua unidade. Ao contrário do resto de sua turma de formandos, que agora tinha que fazer um treinamento especializado, Hans já havia concluído a escola de aviação e foi o primeiro entre seus pares a entrar no serviço ativo. Assim, os pilotos que compunham a unidade de Ian eram todos estranhos, que olhavam com curiosidade para um menino que parecia jovem demais para servir. Apesar disso, Hans não cedeu à pressão e se reagrupou com sua unidade, cujo comandante estava iniciando a chamada. Berengar observou silenciosamente o filho mais velho até o momento em que seu avião decolou, onde suspirou profundamente e voltou para o carro. Ele não disse nada durante todo o caminho para casa. Em vez disso, olhou pela janela, como Hans havia feito durante a viagem para o campo de aviação. Por fim, o Kaiser voltou para casa, onde, pela primeira vez em sua vida, testemunhou a atmosfera que existia em seu palácio quando ele partiu para a guerra nos anos anteriores. Era um silêncio deprimente. O único som que ecoava ocasionalmente pelos corredores era o dos lamentos de uma mulher. Se era sua esposa ou uma de suas noras que chorava tanto, Berengário não sabia, nem procurava uma resposta. Em vez disso, sentou-se em seu escritório e abriu uma garrafa de uísque, onde se serviu de um copo e bebeu em silêncio enquanto olhava pela janela para a paisagem sombria que estava coberta de chuva. Berengário imediatamente pensou que a cena era clichê, uma tempestade rugindo ao fundo enquanto um jovem membro da casa marchava para a guerra. Se ele fosse supersticioso, poderia interpretar isso como um mau presságio sobre o futuro de seu filho, mas não era, e assim bebeu seu uísque em silêncio enquanto observava a torrente de chuva cair sobre a cidade alpina. Levaria algum tempo até que o Kaiser saísse de seu escritório e, ao fazê-lo, notou que alguns de seus familiares estavam com os olhos inchados. Tornou-se imediatamente aparente que ele, como chefe da casa, precisava dar uma palestra estimulante para sua família e, assim, reuniu todas as suas esposas, noras e muitos filhos em uma sala onde derramou cada um de uma bebida para eles. Para os maiores, recebiam bebida alcoólica, enquanto os jovens bebiam suco de frutas. Enquanto os membros de sua família se reuniam ao seu redor, Berengário fez um brinde a Hans, que acabava de embarcar em uma perigosa jornada. Todos vocês devem saber por que os reuni aqui nesta noite sombria. Um membro de nossa casa, meu filho mais velho, Hans von Kufstein, agora entrou no serviço militar e está se destacando em Singapura como membro da vanguarda. Se a guerra estourar com o Japão, ele estará entre os primeiros a entrar em combate. Esta é realmente uma notícia sombria e entendo seus sentimentos em relação ao assunto, pois também os compartilho. No entanto, Hans agora é um homem, e um homem deve defender sua família e sua pátria, como eu fiz nos últimos anos. É seu dever, como príncipe desta grande nação, estar na linha de frente da guerra e liderar suas tropas pelo exemplo. Pois se Hans sentasse à margem e observasse os jovens morrerem ao seu redor, então ele não seria um homem, mas um covarde. E nenhum filho meu é covarde. Então, para Hans, que os deuses o protejam durante seu serviço à pátria e que ele volte são e salvo aos nossos braços amorosos. Todos os membros da família de Berengário ergueram seus copos no ar e brindaram a Hans antes de beber até se fartar. Quanto a Linde, ela engoliu o vinho como se estivesse morrendo de sede. Berengar só podia fazer o possível para confortar sua esposa,
que parecia ser a que mais duramente enfrentava o destacamento de seu filho. Ao que tudo indica, nos próximos dias, ele teria que ficar ao lado dela, junto com sua outra esposa, Honoria, que tinha uma relação especial com a beldade ruiva. Tirania de Aço capítulo 1057 Deserção em massa na ilha de Bornéu. O trovão ecoou no ar enquanto os canhões antiaéreos golpeavam os céus e os aviões japoneses que voavam acima. A cada segundo que passava, essas armas magníficas atiravam em uma aeronave inimiga no ar. Apesar de suas perdas, os bombardeiros japoneses continuaram avançando. Seu objetivo era simples: jogar sua carga nas forças inimigas que estavam bloqueando o caminho do exército imperial japonês para a metade sul da ilha. Enquanto as explosões abalavam a aeronave, um dos aviadores a bordo chamou um piloto, que tinha uma expressão determinada no rosto. O inimigo é muito forte. Nesse ponto, os bombardeiros já haviam lançado suas bombas em 3 locais diferentes. As chamas das explosões se espalharam pela área, causando danos massivos a tudo ao seu redor. No entanto, apesar das perdas sofridas, os pilotos japoneses ainda tinham combustível suficiente nos tanques para fazer mais uma rodada. Apesar disso, parece que a tripulação a bordo do avião estava convencida de que não sobreviveriam à próxima tentativa. Nossas perdas são muito altas. Vamos cair com certeza. Irritado com os comentários negativos feitos por sua tripulação, o piloto xingou de volta para eles na tentativa de obter o silêncio necessário. Você vai calar a boca já? Depois de dizer isso, ele dirigiu a aeronave ainda mais em direção ao próximo alvo, que era um complexo de bunker bastante grande. Dentro desta fortificação havia vários canhões antiaéreos, peças de artilharia e canhões antitanque. Se eles conseguissem ter sucesso na próxima tentativa, a batalha certamente mudaria a favor do Japão. Com uma expressão ambiciosa no rosto, o piloto gritou para sua tripulação o comando que lhes renderia grande prestígio. Bombas largadas. Com isso dito, e o puxão de uma alavanca, várias bombas grandes caíram da escotilha, caindo sobre os alvos inocentes abaixo. As explosões ecoaram no ar e as chamas envolveram os defensores do forte. Nada poderia ter sobrevivido a tal destruição. Ao perceber isso, a tripulação explodiu em aplausos ao virar o avião e voltar para a base aérea japonesa localizada no sul das Filipinas. Enquanto a Força Aérea Japonesa continuava a bombardear as fortificações do Império Majapahit em ruínas, o exército imperial japonês estava em plena marcha. 2 divisões blindadas foram enviadas para Bornéu após o surto de cólera. A doença continuou a se espalhar e devastar as fileiras do exército japonês e, ao fazê-lo, o moral continuou a sofrer. Embora Itami tenha chegado a um acordo com o Kaiser para que seus aviões permanecessem fora dos céus de Bornéu, ele já havia conduzido uma operação que causou um efeito significativo nas forças japonesas. Dezenas de milhares, talvez até centenas de milhares de panfletos de propaganda foram lançados no norte de Bornéu, escritos na língua japonesa, bem como em coreano e em várias línguas filipinas. Esses folhetos alertavam os recrutas japoneses a se renderem voluntariamente, pois o verdadeiro inimigo estava estacionado atrás deles. Isso causou um crescente sentimento de inquietação entre o exército imperial japonês, muitos dos quais eram de terras recentemente conquistadas e que foram forçados a servir sob o cano de uma arma. Não havia amor ou lealdade pelo continente japonês para esses homens, nem eles se importavam muito com a sua nova imperatriz. No entanto, apesar dos efeitos que esses cartazes de propaganda tiveram no moral do exército imperial japonês, eles continuaram a marchar para a frente e para o fogo das metralhadoras. Na batalha em andamento, esses cultistas sentaram-se e só agiram quando seus próprios homens começaram a fugir. No entanto, enquanto eles disparavam suas submetralhadoras nos recrutas em fuga e crivavam seus corpos com buracos sangrentos, algo interessante aconteceu. Projéteis de morteiro dispararam contra os cultistas, de onde eles não sabiam. No entanto, as explosões começaram a transformar essas tropas de barreira em picadinho.
Aqueles que não foram mortos por morteiros foram rapidamente eliminados por atiradores de elite. Eventualmente, os conscritos japoneses perceberam o que estava acontecendo por trás deles. Se avançassem, entrariam em um campo minado e, talvez, se tivessem sorte, seriam mortos a tiros por uma metralhadora. No entanto, agora surgiu uma oportunidade para eles escaparem de sua situação. Os cultistas da deusa da guerra estavam sendo assassinados à torto e à direito, e esta pode ser sua única chance de escapar com suas vidas intactas. No entanto, ninguém ousou se mexer, pois se esconderam atrás de sua cobertura, tentando não serem mortos pelos defensores da ilha. No final, um homem largou o rifle e fugiu para longe, fugindo do local enquanto ria como um louco. Assim que ele fez isso, outro homem seguiu seus passos, e depois outro, e finalmente unidades inteiras abandonaram seu equipamento militar na lama antes de fugir para a selva, longe de amigos e inimigos. As tropas Majapahit olharam com admiração enquanto milhares de homens abandonavam suas funções e fugiam do campo de batalha. Alguns deles até se esqueceram de atirar nos inimigos, que ainda permaneciam. No final, mais de 10.000 homens desertaram do campo de batalha, deixando apenas os do continente japonês para lutar. No entanto, esses homens tinham muito mais determinação para lutar do que os conscritos e, portanto, durante a cena desconcertante, eles avançaram corajosamente para as defesas do inimigo sem temer por suas vidas. Muitos deles tropeçaram em minas terrestres e foram dilacerados pelas armas cruéis, enquanto outros foram atingidos por tiros de metralhadora ou fuzil. Ainda assim, isso não impediu o avanço japonês. Com a bandeira do sol nascente na mão, um soldado japonês invadiu o campo minado e de alguma forma milagrosamente abriu caminho para a trincheira de Majapahit, onde foi rapidamente abatido pelos defensores. No entanto, quando ele se ajoelhou no chão, a vida desaparecendo de seus olhos, ele usou o último pedaço de sua força para cravar o estandarte no chão, como um guia para seus companheiros seguirem. Logo depois disso, milhares de soldados japoneses invadiram os campos minados e entraram nas trincheiras inimigas com rifles e baionetas em mãos. Eles dispararam seus tiros nos corpos dos defensores Majapahit e, com um zeloso grito de guerra, mataram qualquer homem que não fosse japonês. Tenoeika Banzai. A batalha se alastrou e os defensores de Majapahit se mantiveram firmes, sabendo que se perdessem a batalha, o portal para o sul seria rompido e não demoraria muito para que os japoneses tomassem a ilha de Bornéu como sua. Com toda a sua força e orgulho, os defensores do Majapahit continuaram a disparar seus rifles e metralhadoras contra as fileiras japonesas que avançavam. Quando o inimigo veio até eles com suas baionetas, eles os enfrentaram na mesma moeda. O eco das metralhadoras ressoou no ar, enquanto os defensores do Majapahit lutavam para não se afogar na lama de suas trincheiras. Enquanto isso, os japoneses continuaram a avançar pelo campo minado, com explosões ocorrendo a cada poucos passos. Como se completamente diferente a perspectiva da morte. Embora a maior parte de seu exército tivesse desertado, esses homens eram verdadeiros crentes no Império e dariam alegremente suas vidas por sua terra natal. Afinal, quando comparado com o restante da Ásia, o Japão era o estado mais avançado do leste. Isso era algo de que esses homens se orgulhavam muito. Com a trincheira invadida pelo inimigo, os defensores do Majapahit tentaram ao máximo expulsar os japoneses, mas sem sucesso. Em pouco tempo, o último soldado Majapahit caiu sob a lâmina de um oficial japonês, onde as bandeiras do sol nascente foram levantadas sobre a linha da trincheira, simbolizando a vitória japonesa. Neste dia, o exército imperial japonês rompeu sua maior barreira no caminho para o sul. No entanto, eles também enfrentaram deserções em massa, algo que forçaria a imperatriz Tamehiro a reavaliar sua posição quando se trata de fazer uso de recrutas estrangeiros. Nos próximos dias, os guerrilheiros Majapahit começariam a atacar os cultistas nas linhas de retaguarda. Ao fazer isso, eles causariam caos e pânico no campo de batalha enquanto os japoneses lutavam para manter suas fileiras. No entanto,
Isso faria pouco para conter a maré da invasão japonesa. Como resultado da perda de metade de Bornéu, o rei Majapahit enviaria outros 100.000 homens para reforçar sua posição no sul, forçando a imperatriz Tamerhiro a responder da mesma forma. Embora os japoneses tivessem conseguido romper a metade sul da ilha, logo descobririam que a guerra por Bornéu estava longe de terminar. Naturalmente, a Alemanha faria tudo ao seu alcance para tornar a vida dos soldados japoneses o mais miserável possível. No entanto, em última análise, seu objetivo não era retomar Bornéu para o Império Majapahit, mas sim forçar a imperatriz Itami a sangrar o máximo de mão de obra e recursos no conflito. Pois o Kaiser sabia que a verdadeira guerra estava apenas no horizonte. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.